Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, vamos para mais um vídeo de Quality Assurance e vamos falar sobre como melhorar as suas skills como tester. Bora lá? Pessoal, falar um pouquinho aqui sobre como melhorar as suas skills como tester, como QA, como pensar um pouco melhor no seu papel e nas suas responsabilidades e assim, quem sabe, melhorar o jeito no qual você programa seus próximos passos ou como que você está indo atrás dos seus próximos passos. Eu vou bater muito nessa tecla de mindset, melhoria contínua e tudo aquilo que você precisa fazer para atingir um próximo nível da sua carreira. O que eu mais vejo hoje são pessoas que estão acomodadas e que estão contentes com aquilo que sabem. Mas se por um acaso acontece um layoff, acontece uma demissão em massa aí na sua empresa, você está preparado para o mercado? Então vamos lá, vamos ver como melhorar e ficar preparado para possíveis problemas que você pode encontrar hoje no mercado. Show? Como hoje falando sobre QA, como melhorar suas skills como QA. Bom, como tester, né? Assim, QA, só manual, só aquele que consegue trazer qualidade para uma equipe, para um time de maneira manual e trazendo melhorias para um processo. Bom, quando você entende o processo de teste, quando você entende as técnicas de teste, você já está muito à frente da maioria, porque muita gente aprende QA apenas com os casos de teste que já estão prontos, apenas com as coisas que já estão escritas, ou seja, você vai lá, você faz aquele cenário e você consegue ter seus resultados. Ok, isso é válido? É claro que é válido, é uma experiência muito boa para você ter no começo da sua carreira. E eu tive essas experiências de pegar um plano de teste, de pegar uma suíte de teste, replicar ela e colocar os resultados, achar as falhas, reportar. Ou seja, quando você entende o processo e técnicas, você já está muito à frente, porque tem muita gente que não tem essa experiência, então assim, até aprender vai demorar. Ou seja, quando você já sabe, começa a pensar fora dessa caixa do que já está existente. O que você pode fazer para melhorar? Quais os caminhos você pode fazer para tentar mudar um pouco da maneira na qual a equipe ou que você está testando sua aplicação? Então, assim, quando você entende o que você pode melhorar, você entende seu papel, você não vai ser mais alguém que está ali só para executar, só na execução. Você é alguém que pode entender o papel e você vai propor melhorias dentro da equipe, dentro da organização e em diferentes áreas. Por exemplo, você sabe que uma validação de segurança na sua pipeline pode prevenir issues de segurança quando a gente atualiza as versões dos nossos pacotes. Você não precisa saber como implementar isso, mas você pode dar essa sugestão. Você pode ser um QA que tem o pensamento QA in mind, ou seja, você tem o pensamento da mentalidade de QA para toda a sua equipe, ou seja, você consegue antecipar problemas. E mesmo que você seja um analista funcional, aquele que só reporta os testes, aquele que só faz os testes, você pode dar melhorias. Você não precisa entender de código, mas você tem que entender do processo ágil hoje, de como o desenvolvimento é feito, porque você consegue colocar dentro do contexto de todo o processo, melhorias e colocar sugestões, ou seja, estude sobre processos ágeis, desenvolvimento ágil, QA as first, QA as a mindset, estude essas áreas e assim, melhore, mesmo que você seja um analista funcional, um QA manual hoje, melhore todas as suas frentes, ou seja, quanto mais você estuda, quanto mais você entende dos processos, mais efetivas serão as suas sugestões. E assim toda a equipe vai poder se beneficiar disso. Se você está ali só testando o ticket, validando e abrindo o report, com certeza você vai ficar nisso por um bom tempo. E não faz muito sentido. E quando a gente muda para automação, aí o leque é muito maior, claro. A automação é uma das skills que um tester pode ter. Não que o tester manual seja diferente. Eu acho que essa divisão entre manual e automação não deve existir. Você é um tester e você tem skills em análise funcional, testes manuais, e você pode ter skills em automação. É claro, os skills em automação hoje vão te dar mais oportunidades, vão te dar mais visibilidade com todo o mercado. Por quê? Porque você vai trabalhar dia a dia com os desenvolvedores, desenvolvendo testes, fazendo code review, fazendo tudo. Então, assim, ou seja,
cada momento, cada oportunidade, cada skill que você tem mostra ou melhora ou te deixa em um patamar diferente dos outros. Mas não que um substitui o outro, não que todos têm a sua responsabilidade principal, e tudo aquilo eu acho muito importante para todas as equipes. Se a empresa tem aporte para ter QA manual, QA de automação, QA de DevOps, QA em todas as áreas, é muito melhor, porque são diferentes mindsets em diferentes áreas também, e eu acho isso imprescindível. Mas muitas vezes vocês vão trabalhar em algum cenário que não tem nenhum QA, ou você é responsável por tudo isso, ou seja, você tem que estar preparado para ser responsável por tudo isso também. Então assim, na automação, o que você pode melhorar de skills em automação? Vamos supor que você tem lá uma nova sprint, você tem lá 10 tickets para adicionar 10 testes para o projeto atual. Ou seja, você consegue entender e identificar qual que é o seu produto e qual que é o seu projeto? Então, tipo assim, primeiro ponto, você tem que entender isso. Por quê? Porque a partir daí você vai saber o que automatizar, quando e por que você vai automatizar. Qual é a razão de você estar automatizando? Tipo, essa ideia de 100% automation, 100% code coverage, ok, é válida, mas isso não é real, entendeu? Você pode automatizar 100% do seu código e mesmo assim vai ter falha. Ou seja, quando você entende do business, quando você entende do produto, do projeto, você consegue ser mais efetivo naquilo que você está automatizando, naquilo que você está planejando. Uma vez que você sabe o que você tem que automatizar, uma vez que você sabe aquilo que você pretende fazer, fica mais fácil de escolher as ferramentas e as opções. É claro, quando você está no começo de carreira, não vai ser tão simples fazer uma análise mais profunda das ferramentas e das opções que você tem para automação. Mas você pode buscar e você pode pedir apoio, seja com um dev mais sênior, seja com um QA mais sênior. Tenta sempre pedir apoio, não toma a decisão, vamos escolher isso porque isso é bom nisso e pronto. Primeiro, tem vários aspectos, você tem que, assim... Primeiro, você coloca a tecnologia que você vai testar, ou seja, front-end, back-end, mobile, quais a tech stacks que você está utilizando. Você pode contar com os desenvolvedores do seu time? Ok, coloca uma tech stack que é mais similar com a que eles usam, porque assim você vai ter mais chance de interação com eles e mais oportunidade de aprendizado no código também. Então assim, uma vez que você tem a definição do que você vai testar, como você vai testar, quando você vai testar, a escolha da ferramenta fica mais fácil. Uma vez que você tem a ferramenta, como você vai implementar os testes? Existem alguns design patterns para automação, assim como existe para código, né? E são muito interessantes. Page Object, Screenplay, Page Factor, mas assim, o que você tem que ter em mente é assim, como que você vai implementar testes que sejam rápidos e que vão te dar uma cobertura de teste boa num curto período de tempo para que você possa melhorar a velocidade das entregas do seu time. Ou seja, são muitos aspectos que você tem que pensar. Então assim, quando você sabe o que você vai testar, você escolhe a ferramenta, você pensa nas maneiras de implementação e como você vai escalar a sua solução, para não ser uma coisa lenta e para ser uma coisa que vai ser útil para a equipe toda. Aí num passo seguinte, assim, quando você pensa mais como SDET, que seria um Software Developer Engineering Test, e não só um Test Automation que faz os scripts, mas aquele que pensa em toda a solução, aí você já tem a parte de código e design patterns para código, ou seja, Clean Architecture, Solid Principles e por aí vai. São dezenas de outras coisas que você tem que aprender e que você tá num ponto para tomar esse tipo de decisão, para conversar frente a frente com os developers como você fosse um developer em teste. Então assim, você vai tomar decisões e estratégias que vão de acordo com boas práticas de código, de desenvolvimento. Nesse momento você já deixa de ser alguém que só pensa em ticket, em teste, mas começa a pensar em toda a estrutura. Ou seja, você vai pensar nos design patterns, você vai pensar nos linters, nas validações estáticas do seu código. Aquele exemplo que eu dei de segurança, você vai pensar em como implementar isso no pipeline. Ou seja, a arquitetura de código e do projeto vai estar de acordo com o desenvolvimento. E não pense que assim,
o projeto de automação é um projeto à parte. Não, o projeto de automação, a qualidade faz parte do projeto de desenvolvimento e você vai tratar ela em todas as frentes. Não é um projeto à parte, não é algo à parte, é algo que está no processo e é algo que você, assim, até o system designs da sua aplicação vai ter o seu olhar de qualidade e como você vai entregar. Eu acho que cada um desses pontos define muito a senioridade dos testers hoje. Ou seja, quando você é capaz de mensurar o seu papel e dar sugestões em cada uma dessas etapas, vai dizer muito sobre aquilo que você é como QA. E pode ser que você não seja só um QA, você é alguém que tem uma necessidade e uma possibilidade de ensinar os outros sobre qualidade e não só implementar, não só o hands-on. Ou seja, todas essas definições te ajudam a moldar um profissional. E independente se você sabe tudo isso que eu estou falando ou independente se você está estudando tudo isso, você vai ter senioridades diferentes. Você pode ser um sênior sem saber sobre arquitetura, intervalidação. Por quê? Porque você é muito bom nas outras partes que você faz. Você sabe o produto, você sabe quando e por que automatizar aquilo. E isso já te torna um sênior. Mas existem diferentes níveis e existem diferentes expectativas de acordo com cada organização. Às vezes você nem precisa de nada disso para ter oportunidades boas, mas você precisa saber aonde você está e aonde você quer chegar para melhorar as suas skills e ter acesso a essas outras oportunidades. E aí vem a parte de DevOps, né? Que eu falei de tudo voltado ao código, mas aí tem a parte de infra também, que é o que é a Ops, né? Que eles dizem. Por exemplo, você tem que saber quais são as ferramentas, como utilizar o Docker, como utilizar os Continuous Integration da vida, seja Jenkins, SQL CI, GitLab, AWS, DevOps. Então, assim, são muitas ferramentas. Ou seja, você precisa ter um conhecimento como isso funciona atrás behind the scenes, né? E aí você vai poder, tipo assim, escalar as suas soluções de teste para o Continuous Integration, seja eles qual for. E um ponto muito importante é o qualidade após deploy. Então, tipo assim, mesmo que você tenha um processo muito bem estruturado, mesmo que você implemente o shift left e tenha qualidade em todas as etapas, unit level, component level, integration level, security, accessibility, tudo que você tem antes de chegar na produção é muito importante, mas também é bom ter qualidade depois que está em produção, ou seja, observability e monitoring. O que isso significa? Isso significa que você vai ter alertas bons em produção para poder prevenir falhas, prevenir testes de performance em produção. Às vezes você pode fazer só para validar os seus limites e quanto tempo você consegue ficar sobre o limite. Ou seja, quando você tem uma mentalidade de DevOps, você melhora suas skills como QA, porque você consegue pensar numa solução antes e depois do deploy e colocar qualidade em tudo isso. Então, o vídeo de hoje foi um pouco mais rápido, foi para falar como melhorar suas skills, foi para colocar aqui vários pontos que vocês podem começar a pensar a partir de agora, e eu quero saber de vocês os próximos passos, o que vocês querem saber, se vocês querem saber mais sobre DevOps, mais sobre front-end, back-end, mobile, tudo aquilo que vocês precisam saber, e até mesmo sobre testes, mais mindset, mais pontos para pensar sobre testes, até mesmo, sei lá, uma preparação para o ISTQB, deixa nos comentários, compartilha com os amigos, passe para todos aqueles QAs que estão procurando uma nova possibilidade para sua carreira, um novo jeito de pensar na carreira e que estão pensando num trabalho remote ou estão pensando em uma mudança para a Europa. Eu vou ficar muito contente em poder ajudar, em poder compartilhar, em poder fazer mais vídeos para mudar esse mindset. E vamos que vamos, tamo junto sempre, fechou?